Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público. Estamos a meio de uma daquelas semanas que os jornalistas de política adoram. Há uma crise, que eu já nem sei se lhe é de chamar crise no governo ou crise política, e há aparentemente uma guerra institucional entre dois palácios que opõem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, António Costa, que surpreendeu tudo e todos ao não aceitar a carta de demissão do seu ministro João Galamba. Há quem diga até que o próprio foi surpreendido. Temos este cenário de guerra aberta, ou então não há nada disto e o que houve nos últimos dias foi uma forma airosa de um primeiro-ministro apoiar incondicionalmente um elemento da sua equipa numa solução concertada entre as partes, incluindo a parte que se opunha a isso, ou seja, o presidente. Não sei se alguma vez saberemos o que aconteceu esta semana, mas vamos falar sobre isso e acho que há muito para falar. São José, o que é que nisto tudo faz sentido para ti? A ideia de que houve teatro e concertação entre os envolvidos ou de que foi um grande segredo que António Costa guardou até à hora em que falou às televisões para pedir desculpa aos portugueses e dizer que não dispensa João Galamba? Bom, eu não sei até que ponto é que se pode garantir que foi ou não foi combinado. Não tenho elementos para isso. Agora, há alguns elementos que são públicos, não é? O próprio Primeiro-Ministro, na conferência de imprensa, naquela declaração ao país que faz terça-feira, à porta de residência oficial, diz que informou o Presidente de que não aceitava a admissão. Portanto, se foi na própria reunião que mantiveram em Belém, se foi já posteriormente, quando recebeu a carta do Ministro, que telefonou ao Presidente a informá-lo que não ia aceitar, bom, isso não sei, não está esclarecido. Agora, eu penso que nós estamos a viver numa efervescência muito interessante, porque há aqui, de facto, contornos que são novos na política portuguesa. Este confronto, esta divergência em torno da demissão de um ministro nunca tinha acontecido, pelo menos de forma tão mediática e tão pública e tão em direto quase, e também por todos os silêncios e não silêncios que surgem depois. Estamos todos muito suspensos do que é que vai acontecer e até onde é que isto pode ir, esta crise. Agora, na minha opinião, isto não é uma crise institucional, não é aqui uma crise entre instituições, nem um não funcionamento regular das instituições. Porque o que se passou, como é normal em democracia, é que dois protagonistas, dois dos principais protagonistas institucionais do país, divergiram, mas eles podem divergir. E está na Constituição que podem divergir. Uhum. Quem nomeia os membros do governo, quem escolhe os membros do governo, está no artigo 187, até trouxe aqui o artigo, que diz o seguinte, no segundo ponto: os restantes membros do governo são nomeados pelo PR sob proposta do PM. Portanto, quem escolhe e propõe, o próprio Presidente da República, no comunicado que faz, clarifica que o Primeiro-Ministro usou poderes constitucionais que tem. Portanto, de facto, estamos a viver um momento novo no semipresidencialismo português, mas nada disto é uma crise que não esteja contemplada na plasticidade e nas várias matizes e nos vários balões de ar para cada poder, quer para o Presidente, quer para o Primeiro-Ministro, de um regime semipresidencial que, de facto, tem um rendilhado normativo, constitucional, que é muito lato. E que alberga e que, portanto, não há aqui assim, ou seja, não há aqui um incêndio institucional, não há aqui uma crise. Há uma discordância, há um conflito,
há uma divergência, há um confronto de posições em relação a este caso entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. E eu percebo a posição do Presidente, porque de facto os fenómenos que se passaram no gabinete do Ministro das Infraestruturas, João Galamba, são completamente absurdos. Não só a questão do assessor e do computador e da bicicleta e de 5 mulheres que não conseguem agarrar um homem, que acho estranhíssimo como é que 5 mulheres estão a tentar agarrar um homem para ele não sair, e ainda há uma que vai parar ao hospital por espancada e depois entretanto fecham-se na casa de banho com medo do homem. Pronto, esta história eu acho que está toda muito mal contada. Como acho mais grave do que isso, e eu já me calo, provou-se na conferência de imprensa dada por João Galamba no sábado que ele mentiu ao Parlamento, porque no dia 6 de abril ele fez um comunicado a dizer que tinha sido a Presidente Executiva da TAP que tinha pedido para ir à reunião com o deputado Carlos Pereira para preparar a audição na Comissão de Economia, e no sábado ele disse claramente que tinha sido ele que tinha sugerido numa reunião entre os dois, entre ela e ele, ministro, o que é normal, que reúna com a Presidente Executiva da TAP, e que lhe tinha sugerido que ela fosse à reunião com os deputados. Ou pelo menos que a tinha avisado de que a reunião Não, sugerido. Ele assumiu. Perguntou-lhe se ela não queria ir. Ela disse que ia pensar. Foi pensar e depois, através deste assessor, Frederico Pinheiro, aceitou ir. E, portanto, há aqui uma mentira do ministro João Galamba à Assembleia da República, que ele próprio veio dizer que tinha mentido. Portanto, esta situação é muito complexa. Acho que António Costa tem toda a autoridade, todos os poderes constitucionais para manter João Galamba como ministro, mas acho bem que se cuide. Porque esta comissão, nós temos falado aqui muito disto, e eu até já chamei esta comissão, acho que foi a semana passada, ou há 2, a máquina de cortar fiambre, não é? E de triturar políticos, chamamos. Agora vamos ver o que é que ainda vai sair da Comissão da TAP, como é que vai chegar ao fim da Comissão da TAP o ministro João Galamba, que aliás vai ser ouvido nessa comissão por causa destas trapalhadas todas. Com urgência. Estava a ouvir-te falar destas nuances novas, ou inovadoras pelo menos, tanto na Elas não são novas, elas estão na Constituição, Exato. Que foram usadas. Exato, inéditas pelo menos. E estava-me a lembrar justamente a solução que António Costa usou em 2015 para formar o governo, que também, não sendo proibida, mas nunca tendo sido usada, tinha cobertura legal. Digamos que o Dr. António Costa sabe tirar sempre um coelho da cartola constitucional. Há sempre uma forma, uma leitura que ele estreia, não sei se numa fuga em frente, se numa vontade mesmo de inovar, não faço ideia. Leonete, a Ana Sá Lopes ontem usou a ideia de sequestro para dizer que António Costa sequestrou Marcelo. Concordas com esta leitura? Olha, não exatamente, assim como não concordo exatamente com a leitura da São José. Eu acho que a leitura da Ana Sá Lopes, no fundo, contraria aquilo que a São José acabou de dizer, que não há uma crise institucional, está tudo dentro da normalidade. Eu acho que nem há um sequestro do Presidente, nem está tudo dentro da normalidade. Eu disse dentro da normalidade constitucional. A Constituição é bastante plástica, é verdade, e como tu disseste, o poder de nomear ministros é um poder partilhado. Quem propõe é o Primeiro-Ministro, quem indica nomes é o Primeiro-Ministro, o Presidente tem o poder de recusar. Por isso nomeia. Mas ele está nomeado. Pronto. Portanto, Marcelo não o pode agora admitir de só sua estou a livre dizer que o iniciativa. poder não é um poder absoluto do Primeiro-Ministro. Não, É só ele isso que eu disse o quero artigo, dizer. ele deu o Não, artigo. talvez Eu o de sei, demissão nomeia, seja o Presidente nomeia por proposta Certo. do Sim, Primeiro-Ministro. mas está cá, foi o Mas que eu eu não li. quero discutir isso, só quero dizer que é um poder Mas partilhado, tá bem, não é um poder partilhado, absoluto mas a do admissão Primeiro-Ministro. a admissão não é partilhada. Eu estou só a dizer que o poder é partilhado. Sim, mas e não que é há de uma demissão. corresponsabilidade. Não acho, no entanto, Sónia, que haja um sequestro. Acho que foi dado um cheque ao rei.
um cheque ao rei é grave, não é um cheque-mate, de longe, nem de longe nem de perto. O que eu acho, sobretudo, péssimo para o país, é que tenha-se chegado a uma situação de confronto institucional na praça pública, em que o Primeiro-Ministro desafia claramente o Presidente da República. Acho muito bem que o Presidente da República tenha posto gelo nos pulsos. Aliás, acho que foi tomar banho ao Algarve nas águas tépidas, para não ser tão geladas assim. Mas retirou-se de cena e fez muito bem. Eu estava em casa uma noite destas a pensar que a política é um jogo de tabuleiro com tabuleiros múltiplos. É um jogo de tabuleiros múltiplos e de facto cada agente e cada um destes protagonistas joga em vários tabuleiros. E no tabuleiro do país, isto é uma situação que eu considero bastante grave e bastante complicada, porque no curtíssimo prazo, sim, foi dado um cheque ao rei, mas isso eu não sei que vantagens é que o próprio governo possa tirar disso. Além de que eu já me recuso a fazer qualquer tipo de análise para mim própria, até com base nos micro casos. Porque esta crise política, porque acho que é mesmo uma crise política, já não é uma crise de governo, aliás, foi o Primeiro-Ministro que transformou isto numa crise política ao desafiar o Presidente da República, é essa a minha leitura. Não começou agora, não começou com o episódio que está completamente por esclarecer no Ministério das Infraestruturas. Não, estamos a falar de uma situação que começou, na verdade, o primeiro episódio desta situação é o despacho de um secretário de Estado por autorização do antigo Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, quando desafia o seu próprio Primeiro-Ministro, aproveitando a sua ausência do país, e faz publicar um projeto, um decreto, dizendo que a localização do novo aeroporto era uma solução mista, sem ouvir o Primeiro-Ministro, sem ir a Conselho de Ministros, portanto, sem ouvir a oposição, que na sem altura ouvir foi um a oposição. Portanto, a partir deste momento, a autoridade do governo começou a ser minada. Depois, no dia 26 de dezembro, com a notícia da indemnização de €500 mil à ex-administradora Alexandra Reis, nunca mais parou. Ainda tiveste o Miguel Alves. Exatamente, mas nunca mais parou. A partir desse dia, começou então a história, a Tapgate. Isto não é um Galamba Gate. Galamba ainda não é um gate. Galamba é uma peça menor em todo este problema, na minha perspectiva. Há um Tapgate. Sim, e esse sim é um problema grave para o país. É um problema muito grave. E a comissão de inquérito que o PS não teve outra alternativa senão viabilizar em termos políticos, está a mostrar mais como é que funciona o governo do que como é que funciona a TAP. E, portanto, nós estamos aqui a falar de uma situação que, neste momento, não é uma pedrinha, é uma bola de neve que já vem a descer da ribanceira há muitos meses. E, portanto, este cheque ao rei é mais uma manobra de diversão que vai durar pouco tempo, que há de ter uma resposta do Presidente, porque o Presidente vai ter que explicar como é que fica a sua relação com o Governo. Vai ter que explicar isso. Ele tem que explicar ao país como é que a seguir vai comer gelados e dizer às pessoas que tenham calma, porque de certeza que ele tem que explicar politicamente, como sempre o fez, desde o primeiro momento, aliás, às vezes até demais, como sabemos, como é que está a situação política do país, porque esta é uma situação de muita instabilidade. Quando eu vejo nos cafés pessoas às 8 da noite com tablets a verem direto as notícias, isto não é uma situação normal. Há uma situação de alarme político no país e essa situação tem que ser acalmada. Estou a acabar de receber aqui uma indicação. O Presidente da República fala ao país hoje às 8 da noite. Obviamente. Tu achas, Leonete, que aquela saída dele ontem do Palácio para jantar e para... foi essa tentativa foi uma tentativa de desvalorizar a zanga?
Não, eu Como penso quem que diz, não. eu até vou ali fora comer gelados e estou Não, não descontraído. Foi uma forma inteligente que o presidente Marcelo não tem tido muitas vezes de pôr gelo nos pulsos, calar-se, pensar, refletir e fazer com que o país também acalme. Baixar um pouco o nível de stress do país. E acho que aí fez bem. Vai falar, não podia deixar de o ser. Acho que a questão foi, ontem ele decidiu fazer isso, não para ir auscultar a rua como fez de outras vezes, mas para dizer à rua, ou seja, a nós que estavam os jornalistas na rua à sua espera, obviamente não adivinhando a agenda dele, que tenham calma, que sim, eu vou falar. E acabou de cair a informação de que vai acontecer. Sofia, o António Costa passou a bola a Marcelo, ao mesmo tempo que tentou mostrar quem é que manda no governo. Que saída vês agora para o Presidente? Não é fácil antecipar o que quer que ele vá dizer, mas pelo menos podemos falar de cenários do que é que pode ser a atuação dele. Não é fácil antecipar cenários, nem sequer... se calhar o devemos fazer. Acho que ele esteve a gerir de facto o seu silêncio. Acho que ontem a saída numa atitude descontraída junto ao Palácio de Belém foi exatamente isso, foi para baixar a temperatura e também para mostrar que ele... não vou dizer que ele encara a situação com normalidade, porque eu acho que isso ele não encara, mas para mostrar que não está assustado, não é? Não se vai barricar no palácio, de repente. Como já disse noutras ocasiões. Como já disse noutras ocasiões, e aquilo ontem acho que foi, como ele já uma vez assumiu essa função, foi um pica-balões, não é? Fez um pica-balões, picou um bocadinho o balão. Para isto também acalmar o nível de stress. Aquilo que me parece, se nós olharmos para aquilo que ele tem dito sobre a dissolução ou sobre a demissão do governo, que na opinião dele vai dar à dissolução da Assembleia da República, este não é o tempo. Não é o tempo para isso. Ele já apontou outros momentos. E na última declaração que fez, que foi, às vezes, a dissolução é uma má notícia, mas às vezes tem de haver más notícias, mas quanto mais tarde melhor, ou seja, ele corrigiu aqui um bocadinho, porque ele já pôs o prazo após as europeias de maio de 2024. Portanto, se isso tiver alguma coerência com aquilo que ele tem dito, que têm sido os argumentos que ele tem usado para afastar a dissolução, a guerra, a inflação, a necessidade de executar os fundos do PRR, bom, nada disso desapareceu. Portanto, a incoerência não me parece que ele vá usar esse poder constitucional, que é a chamada bomba atómica. Agora, também não vou dizer que ele vai fingir que nada ignorar, aconteceu. E já percebemos que não vai ignorar, e se é verdade que António Costa fez esta jogada, que é uma jogada até típica deste primeiro-ministro, não é? Vamos nos lembrar da crise dos professores, não é? Em que ameaçou com a demissão do governo e no fundo amarrou a oposição e forçou a oposição a voltar atrás. Portanto, virou a mesa, virou o jogo ao contrário. Portanto, eu acho que Marcelo vai dizer, vai dar um sinal sobre, de facto, como é que vão ser as relações com o governo, que temos que sublinhar que têm sido, com o Primeiro-Ministro, nomeadamente, têm sido muito de ajuda mútua, não é? O PSD queixa-se muito disso, sim, não é? eles são parceiros, não é? Eles têm sido parceiros. No PSD, Marcelo não é hoje uma figura popular, não é? Está muito longe disso, porque por causa deste lado protetor, não é, que Marcelo teve com o governo ao longo dos últimos anos. Eu acho que António Costa pode ter, de facto, aqui algum ganho no curto prazo,
mas não sei se ele ponderou bem o que é que pode perder se perder esta proteção do presidente. Ou se as coisas com João Galamba correrem também mesmo muito mal. Sim, esse é outro aspecto, que é o Primeiro-Ministro podia ter feito este jogo se calhar com outra situação, ou com outro ministro, não é? Com João Galamba é que me oferece mais dúvidas. Com João Galamba não pelo ministro em si, mas por aquilo que São se José passou até no disse há Ministério que não bocadinho. está esclarecido, e com um ministro que tutela eu acrescento aqui uma TAP, que é uma coisa Exatamente. explosiva. E os zigue-zagues de discurso Na até. minha perspectiva, há aqui Desculpa, uma ele mentiu situação à Assembleia. muito grave. Para além de tudo isso, há uma situação institucionalmente muito grave, que é o ter acionado o SIS para uma questão em que não o podia Sim, fazer. que ainda não está esclarecido isso, mas... Todas as explicações que têm sido dadas, inclusive pelo Conselho de Fiscalização do CIRP, estão aquém daquilo que o próprio ministro disse. contou. E, portanto, há aqui uma situação que é bastante grave. E nós estamos com um bocadinho de falta de memória, apesar do 25 de Abril ter sido há pouco tempo e de ter havido bastantes documentários até na televisão. Mas porquê é que o SIS, porquê é que os serviços de informações não podem fazer este tipo de coisas? Por causa de uma coisa chamada PIDE. Claro. Que era uma polícia de informações, ao serviço do governo. Portanto, é isto que a democracia não permite e não admite. E foi isto que o ministro João Galamba fez. Acionou o SIS para receber um computador com informações cuja classificação é apenas uma classificação ao nível do governo e não nenhum segredo de Estado. E já agora que foi classificado um documento por iniciativa do próprio funcionário exonerado, que depois foi entregar por sua livre vontade o computador. Isto é muito grave. Sim, por isso é que eu digo que António Costa pode estar a caminhar numa cama de pregos, não é? Eu acho com que eu cheguei a com pensar esta às vezes decisão que ele tomou. que António Costa viu um abismo à sua frente e decidiu saltar. Não sei se chegou ao outro lado ainda, sinceramente. São José, a nossa colunista Maria João Marques escrevia ontem que, do que podemos ver, Costa tem tornado o governo num laboratório de experimentação para os possíveis próximos líderes do PS. Vês assim as coisas? Vamos por partes. Qualquer governo de qualquer partido pressupõe-se que os principais quadros e jovens quadros, quando começam a dar nas vistas e a mostrar qualidade política, que integrem os governos, e, portanto, um governo de um partido é sempre um laboratório de experimentação da atuação e da qualidade de potenciais futuros sucessores do líder que governa. Pronto. Isto é assim com todos. Pronto. Agora, neste governo, de facto, e então desde 22, não é? Desde janeiro, março de 22, em que tomam posse, de facto, todos os putativos falados sucessores, não é? Que a coisa se tornou um bocado mais gritante, porque Costa de facto queria dar protagonismo aos quatro. Aliás, no Congresso sentou os quatro na mesa da presidência do Congresso. Os quatro é o Pedro Nuno Santos, o Fernando Medina, Ana Catarina Mendonça Mendes e Mariana Vieira da Silva. Pronto. Agora, eu já muitas vezes estou farta de falar nisto, há anos que digo isto. É muito cedo para começar a achar e a perceber agora quem é que vai ser o sucessor. Até porque, como se tem visto, os próprios ou alguns dos putativos candidatos a sucessor têm vivido algumas tropelias complexas nos últimos meses, não é? Pronto. E portanto, é um tipo de condicionamento que é completamente absurdo. Agora, também é verdade que tem que se perceber que entre os dois, ou que seja, que dois dos quatro putativos sucessores, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina,
têm estado envolvidos em muitos destes episódios complexos que têm acontecido. E nomeadamente, em função da TAP, não é? Nomeadamente em relação à TAP, percebe-se que houve ali um jogo de sombras e uma tentativa de tutela exclusiva por parte de Pedro Nuno Santos do dossiê TAP, quando o devia ter partilhado, porque a tutela é partilhada, com o Ministro das Finanças, Fernando Medina. Pronto, eles se calhar não gostam um do outro, não se estão bem, ou se calhar são amigos, mas cada um é amigo no café e não é na sua casa, no seu ministério. Não sei. Eu admito que esse clima de tensão possa ter influenciado nesta situação. Se bem que eu diga, quer dizer, nada, ninguém pode. Provavelmente, quando Costa um dia deixando de ser Primeiro-Ministro e líder do PS, vai suceder a António Costa alguém de que ninguém ainda fala. Que nós nem estamos a ver, Vamos estar quase 8 anos. Eu diria necessariamente. Estamos desde 2018 que estamos a ouvir falar do sucessor. Isto é uma loucura. O homem estava há 2 anos no poder. E esgota os nomes, não é? Também Está cansa. tudo, quer dizer, cansa. Sim, é porque É o chamado de queimar o nome. o Tanto PS se fala já que mostrou queima. que não fica sequestrado por nenhum líder. E quando o tempo desse líder acaba, ele não consegue nunca nomear um sucessor. Claro. Esta é Claro. que é a verdade. Não, mas ele também não disse que ia nomear. Está bem, não é disso. Não estamos a falar em termos constitucionais. Sim, mas está a dar gás a 4 figuras, não é? Sim, Mesmo sim. levando-as para o governo. Gás ou, neste caso, a queimar, lá está, não sabemos bem. Eu vou dar aqui um salto no nosso guião, porque nós acabamos por nos alongar nestes pontos, mas só para referir que, entretanto, neste mesmo contexto, Vieira da Silva dá hoje uma entrevista ao Público e à Renascença e pede maturidade ao governo, mas aproveita também para dizer que o Presidente só pode usar a dissolução em situações de exceção e não por tudo e por nada, como para ele parece ser agora o caso. Queria perguntar-te, Leonete, se achas que a crise já não preocupa só a oposição, mas também o PS, porque ele já não é o primeiro socialista a falar e parece que os socialistas estão cada vez mais preocupados. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso dentro do PS tem que estar preocupada, precisamente também por aquilo que eu disse há pouco, que é, esta foi uma jogada de António Costa, mas é uma jogada de curtíssimo prazo e há uma lei natural, a lei de Newton, que diz que toda a ação provoca uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. Portanto, António Costa, que sabe, anda aqui há muito tempo para saber que tem que estar à espera de reações, e reações também, lá está, num dos tabuleiros em que António Costa se movimenta, que é o próprio Partido Socialista. E Alexandra Leitão foi bastante clara nas declarações que fez no domingo à noite. E, portanto, acho que há, de facto, alguma massa crítica no Partido Socialista que tem que estar preocupada. Até porque é do próprio Partido Socialista que também vêm algumas leituras que dizem que, como Sérgio de Sousa Pinto, não é? Que diz que é o próprio António Costa que quer antecipar eleições e que é um cenário que também já, em termos de análise, a Ana Sá Lopes já há 2 ou 3 semanas escreveu aqui, em termos de cálculo político, pode ser um bom timing para o Partido Socialista. Eu não consigo compreender isso por acaso. Pode ser, eu também não, mas porque admito... não há nada melhor que uma maioria absoluta com o partido. Não vai ganhar a maioria absoluta. A Pois, questão é a não- contenção de danos em relação àquilo que pode acontecer daqui a um ano. É esse o argumento que é Mas- usado por mas- quem usa mas- este argumento, e que não sou eu que o Sim, estou a eu defender, sei, estou mas só a não dizer. compreendo. Não, Mas eu não gostava de discutir isso porque também não é. Sim. Também tenho alguma dificuldade em entender, mas há Sim, uma sim, lógica sim. nisto, e é o próprio, dentro do próprio Partido Socialista que esta questão é colocada, que é, daqui a um ano, depois das europeias, o cenário pode ser muitíssimo pior para o Sim, PS. Sim. Mas eu De acredito qualquer que forma, ficaríamos e também em... poderia de alguma forma libertar António Costa. E essa pode ser um Não, desejo. porque ele disse que se recandidataria se houvesse eleições. Ele disse, numa tentativa ele de terá pressionar o dito, presidente. ele terá dito, exatamente, mas se Exato, formos terá ver dito. o que também terá Terá dito dito. Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa, eu acho que há aqui uma coisa que nós temos que ter
a humildade de compreender que nós sabemos de facto muito pouco do que realmente tem estado a acontecer nos gabinetes. Aquela reunião do núcleo duro de António Costa, entre a reunião de António Costa com João Galamba e a reunião com o Presidente da República, tem muita importância. Se nós soubéssemos, tivéssemos sido moscas, haveria de deitar luz sobre muitas das outras coisas que se passaram a seguir. E nós temos que ter a humildade de perceber que sabemos muito pouco sobre aquilo que vai na cabeça dos principais protagonistas Sim. e que estamos muito ainda a trabalhar em cima de jogos de sombras. E, portanto, eu não quero ser definitiva em relação a nada. Acho que é um cenário, há quem no próprio PS, foi sobre isso que me perguntaste, quem o diga, que António Costa pode querer ir para eleições. Nota-se que dentro do PS há um grande desconforto com esta situação e acho bem que haja, porque de facto isto não é uma situação boa para o país e também não é uma situação boa para as instituições e sobretudo para o governo. Eu acho que a curto prazo, a médio prazo, o que está criado do fosso com a Presidência da República. O Presidente da República é muito popular. Se ele decidir usar a rua para fazer o que Mário Soares fez a Cavaco Silva, por exemplo, é bastante mais complicado. Se ele decidir... portanto, estamos aqui perante uma situação que não é... o António Costa não tem motivos para ficar a rir-se assim tão impunemente. É só o que eu tenho. Uma última pergunta para ti, Sofia, sobre o almoço que ontem juntou Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, e Luís Montenegro, do PST. Estava marcado há algum tempo, segundo dizem, mas que sinal é que tu entendes que os dois quiseram dar? O almoço foi simbólico, foi bastante simbólico, já podia estar marcado há muito tempo, mas ter acontecido ontem não podia Parece que foram ser... os 100 dias de Rui Rocha como líder. Sim, não podia Liberal. ser mais... não podia ter maior Sentido relevância, oportunidade, sentido de não é? oportunidade, sim, porque é um almoço a dois, é uma imagem que não tem o Chega e que é uma imagem onde o Chega está excluído, que é isso que ambos querem mostrar, pelo menos, e onde depois, à noite, o líder da Iniciativa Liberal foi à SIC Notícias dizer que aquilo permite, que o almoço permitiu abrir linhas de comunicação entre os dois partidos, embora tenha excluído já acordos pré-eleitorais. Sim, também estabeleceu ali as estabeleceu regras, ali as fronteiras. Agora, foram muito claros a dizer que ali está a construir-se uma alternativa e ao mesmo tempo que se está a excluir o Chega, e é isso, e é nessa, enfim, nessa composição, não é, que o Presidente deposita esperança e que aliás tem dito que é um dos critérios, que é a construção de uma alternativa para dissolver a Assembleia, portanto uma alternativa, uma solução governativa neste caso. E como em política o timing também interessa, de facto eles não poderiam ter tido mais sorte no caso de já estar de facto marcado há muito tempo. Podíamos continuar a falar sobre esta semana, riquíssima, mas ainda temos de guardar aqui um bocadinho de espaço e de tempo para o público e notório, como sempre. Vou começar pela São José. Pois, eu continuando no mesmo tema, quero destacar a saída ontem do Palácio de Belém do Presidente da República para jantar, com uma nuvem, um enxame de jornalistas a tirarem perguntas, dispararem perguntas, algumas com teses quase universitárias dentro, ou que têm resposta em tese universitária, mas o ar descontraído, plácido, com que o Presidente saiu de Belém, a forma como ele estava preocupado pela agenda pesada que vai ter nos próximos dias e viagens, que tinha tido muitos diplomas para estar a trabalhar, tinha trabalhado muito, agora ia jantar, e depois o momento que eu mais gostei, de facto, que mostra que ele é uma pessoa muitíssimo inteligente e hábil, e que é muito curioso ver o que é que ele vai dizer logo às 8 da noite. Fiquei a saber que agora o Santini, que é uma casa de gelados que eu
praticamente desde que nasci frequentei. Eu não conhecia ainda o macaco do Sr. Santini, nem o Santini pai, mas conheci os filhos do genuíno Santini. E fiquei a saber que há um gelado de framboesa, porque o presidente foi comprar um Santini e que hoje a Casa Santini, que era, originalmente nasceu no Tamariz, na praia do Tamariz, depois começou a ter uma fábrica em Cascais e hoje acontece há por vários sítios. Há incluindo no Museu filiais. dos Coches. Sim, onde ele foi. e portanto ele comprou um Santini e vinha a comer com uma colherzinha, de uma forma muito plácida e satisfeita, um Santini de limão, framboesa e chocolate. Exato. E portanto eu tenho que ir provar o framboesa porque assim ainda não conheço. São as 3 opções do presidente, então. Limão, Limão, vamos ver. framboesa e chocolate. Vamos ver. Então, ele quase respondia isso quando lhe perguntavam quais eram as opções políticas dele. Limão, Ele, framboesa. e chocolate. O que é que isso significará? Não é? Olha, Sofia, e o teu? O meu é sobre um vídeo, um triste vídeo, eu acho, para dizer o mínimo, de um youtuber que a Iniciativa Liberal convidou para ir à Assembleia da República. O youtuber, que se chama Tiago Paiva, foi recebido pelo deputado Bernardo Blanco, e que lhe foi mostrando a Assembleia até num tom pedagógico e explicando, mas o Tiago Paiva apresentou-se na Assembleia de calções e cumprimentou o líder da Iniciativa Liberal, percebeu-se que já se conheciam, pela forma como se cumprimentaram. Rui Rocha disse que achou muita graça, disse que era uma imagem que... Portanto, que ele de calções era uma imagem que devia ser imortalizada ali no Parlamento. Deram-lhe acesso ao plenário vazio, que não estava a funcionar, e para isso é preciso autorização para entrar. Esta visita terá decorrido no dia 26 de abril e o Tiago Paiva, no plenário vazio, foi ao púlpito e insultou o primeiro-ministro. E eu acho que isto... eu percebo que a Iniciativa Liberal tem nos jovens o seu público, um dos seus públicos preferenciais. Não vejo mal nenhum o youtuber ir à Assembleia da República e fazer um vídeo sobre o Parlamento. Podia ser educativo, podiam aprender alguma coisa. Mas não me parece é que depois a Iniciativa Liberal possa ficar chocada com conversas informais do Presidente da Assembleia da República, possa pedir respeito institucional quando eles próprios não se dão ao respeito. Eles pediram desculpa pelo incidente, assumiram que criou um embaraço, mas ao mesmo tempo também questiono ali a escolha, porque este youtuber tem outros vídeos, enfim, de conteúdo... não sei que lhe chamar, e portanto acho que quem quer respeito tem que se dar ao respeito, e a Iniciativa Liberal às vezes quer ser um partido atrevido, que fez mas número tão grande com aquele vídeo. Sim, supostamente quer ser um partido atrevido, mas depois então também não pode ficar chocado com os comentários, não é? Que são feitos à margem. São feitos à margem. Parece-me isto tudo assim um bocadinho inconsistente. É um partido novo que ainda tem aqui umas inconsistências. Caminhos para fazer. Leonete, faltas tu. Eu não vou falar de política agora, vou falar do esqueleto de Dom Dinis, que está a ser exumado e estudado pelos antropólogos e arqueólogos, e que se descobriu agora que não tem as marcas do lendário ataque de um urso que teriam morto e do qual ele se teria defendido com uma faca. Acho estas histórias da história absolutamente fantásticas, mas a moral da história é que às vezes, ao fim de praticamente 700 anos, continuamos sem saber a verdade
a verdade política sobre a morte de Dom Dinis. Esperemos que isso não se repita nos nossos tempos. É só isso. Portanto, é não falar de política, falando de política. Há sempre uma moral da história. Nós voltamos para a semana, quando já soubermos o que Marcelo Rebelo de Sousa, que entretanto fala ao país às 20 horas, e que a seguir há de ir à coroação do rei Dom Carlos à Espanha e ao Dia da Europa a Estrasburgo, já saberemos o que ele tem para nos dizer. Portanto, até quinta. Até quinta. Até quinta. O público fica no ouvido.